aqui com a certeza que ela vai me dar esperança no mundo e no Brasil. Então... Não, pode esquecer. Já está gravando, viu? Tá difícil. Eu vou, antes que a senhora fale, dizer quem nós somos. Eu sou Isaac. Era nos anos 80, 90, eu estava no Unicamp, eu tentei uma conferência sua, não consegui, não sei o que aconteceu. Então, desde aquela época, já ouvia falar, posso chamar de você? Sim, natural. De você. E aí o tempo passou, eu vejo alguns documentários. Eu sou cientista de formação, sei lá. Eu acho que a vida, para mim, eu estava no alto de uma escada, alguém me empurrou. Desde essa época eu estou tentando me segurar em alguma curva. E eu, de cientista, eu vi que... Eu estava lá com o Carlini em São Paulo, não sei se você ouviu falar, um psicofarmacólogo, estudou. Bom, trabalhei com maconha, com outras drogas. E aí, na minha formação psiquiátrica, eu via que o ser humano se escondia atrás dos rótulos do fenômeno. E eu sozinho, sem a minha parte humana, não vale nada. Eu corri atrás a vida inteira. E aí, de cientista, eu acabei aprofundando o contato com a Patrícia, minha esposa, uns 15 anos. E a gente está correndo atrás do ser humano. Em particular, o que a gente tem visto é que as palavras deles, do paciente, do outro, tem uma representação muito pequena, perto de quando ele consegue desenhar. Não um desenho assim, geral para explicar uma teoria, mas aquele ser humano, parece que através do desenho, Se expressa... ele traz uma coisa de humano. E com esse aspecto eu consigo me identificar. E é isso. Então a gente veio aqui e procura de todas as soluções para entender tudo. Tem muita coisa, mas será que tem talento? Eu acho que não. Mas então a procura desse humano que tem naquele ser, que não, as palavras dele parece que não comunicam nada. Aquilo que ele fala da cultura meio estereotipada, inclusive o delírio, mas quando ele desenha de várias formas, desde como se fosse um cerrado pontilhado até um aspecto não figurativo ainda, ou figurativo, parece que a alma, não no sentido religioso dele, com emoção, sentimento se faz presente. E é isso que me faz trabalhar mesmo depois de aposentado, casei de novo. Acontece que aqui nós temos as figuras que foram desenhadas pelos homens pré-históricos, que era uma sociedade completamente diferente da nossa, né? Quer dizer, uma sociedade na qual você não tinha essa questão do poder, do dinheiro, porque tudo isso começou bem mais tarde, né? Quer dizer, todo esse sistema que nós vivemos hoje, na realidade, começou no Oriente Médio. Foi lá que começaram as grandes brigas e todas as lutas para você ser, então, o dominador, né? Mas aqui eu conheci ainda tribos indígenas aqui que viviam de uma maneira completamente diferente. Um chefe de uma tribo indígena, ele não é pago. E ele é escolhido pela sua capacidade e o dever dele é ajudar todos os outros. Completamente diferente do nosso sistema, onde nós temos que pagar presidente, governador, prefeito, todos para quê? Para eles ficarem lá roubando, né? Então é uma coisa completamente diferente. Sociedades que hoje não existem mais aqui e que representavam, então, nessas pinturas, nós temos muitas cenas, temos muitas coisas que nós não podemos interpretar. Porque, como eu digo, a interpretação, se você vai tirar a carta de motorista, para aprender o que significam aqueles desenhos, aqueles sinais, você tem que fazer o curso. Você não pode interpretar sem fazer o curso. E como é que nós vamos interpretar sem fazer o curso das pinturas dos homens pré-históricos, né?
Então, já desde o princípio, nós nunca procuramos interpretar. A gente vê pelos desenhos que existem cenas que devem estar relacionadas à caça, outras ao sexo, outras devem ser representações de cerimoniais, porque tem muita gente junto. Nós tivemos aqui uma vez uma tribo indígena de Goiás que veio até aqui. E quando eles foram visitar ali a Pedra Furada, eles viram, existem cenas de pessoas uma ao lado da outra, pintadas ali. Quando eles viram, eles fizeram na mesma posição e começaram a cantar e a dançar. Quer dizer, para eles significava alguma coisa. Sim, mas não sabiam o significado. Não. Falaram que eles faziam isso, esses rituais, mas por quê? Se tinha se perdido. Quer dizer, o deles eles fazem por razões deles. Agora, essas pré-históricas nós não sabemos e nunca vamos poder saber, né? Então, a questão é essa. Era uma maneira de representar tudo aquilo que estava formando a cultura deles, não? E você tem a impressão que quando forma a cultura, parece que o indivíduo desaparece, né? Individualidade, ele só passa a se representar. Não sei. Eu acho, não sei. Eu penso que não, porque eu via você tem em povoados, por exemplo, pequenos da França, de pessoas que são, como se diz na França, paysans, camponeses, que vivem ali trabalhando a terra, vivendo do que eles produzem. Eles têm uma maneira de viver que eu acho que é muito melhor que a atual, né? Porque eles têm uma igualdade, eles se tratam da mesma maneira todos. Eu acho que é realmente a nossa sociedade é que está indo para um caminho cada vez pior, né? Porque o homem hoje é um animal completamente dominado pelo dinheiro e pelo poder. É a única coisa que conta. Com dinheiro você compra qualquer coisa. Eu estou falando da minha especialidade, que é muito difícil. Bom, em relação à criança pequena é mais teoria, que não tenho certeza. Mas de repente o outro começa a desaparecer e o sujeito passa a viver como se o outro não existisse dentro de uma redoma. E dentro da redoma tem vida, mas a gente só vê a parede. Então ele se afasta da cultura, ainda os resquícios de cultura, porque parece que para ele, eu estou falando de autista, eu me considero um ex-autista, você vê, mas não enxerga. Você vê, você como se fosse uma máquina fotográfica, mas não enxerga nada, porque não entra em contato. E essa vida interior, que às vezes, dependendo como o sujeito entra, eu estou falando bobagem do ponto de vista antropológico, estou falando de pacientes. Conforme a pessoa entra em contato com a cultura, estou falando de louco, e ela sente a cultura como algo mais dominador, que ele não consegue transbordar do íntimo dele para aquela cultura. Eu não sei. Mas isso eu acho que não é só os loucos, não? Você acha que não? Não, o que eu Acho acho é o que não. seguinte, quer dizer, Quanta gente inadaptada, como se utiliza a palavra, e sim, mas são pessoas não que não consegue- aceitam não se- a maneira do homem viver. não, estou falando com relação a uma cultura, uma série de rebelias que existem, porque a cultura vai evoluindo talvez mais devagar que algumas pessoas. Então, Eu não sei. não necessariamente precisa ser louco para achar que a Não, eu cultura é uma vejo- coisa e eu sou outra. Não, eu Não vejo sei. pessoas, por exemplo, que veem a vida como ela é realmente. E são consideradas loucas porque elas não se deixam levar por toda essa coisa de fazer de conta. Porque eu acho que a nossa sociedade hoje, o homem vive muito fazendo de conta. Muita coisa que você vê realmente não é a realidade. Um delírio dentro da realidade. Isso a gente vê muito bem.
Já vi em famílias, por exemplo, onde faz de conta que é uma família, mas se pudesse matava todos para ficar com o dinheiro, entende? É uma coisa, eu não sei, eu vejo, eu estou realmente muito impressionada com como está evoluindo o ser humano, de uma maneira... Você já acreditou diferente? Sim, quer dizer, eu já sou bem velha, né? Então eu vejo a diferença. Não só você. Eu vejo a diferença quando eu era criança, jovem, tudo. É completamente diferente. É o que eu digo, antigamente, por exemplo, eu tinha amigos. O que eram amigos? Eram pessoas com quem a gente tinha prazer de conversar, de trocar ideias e tudo. Hoje, todos os amigos vêm, sentam na frente da televisão e só se vê televisão. Tique. Ou então ficam no telefone no tique-tique, ou então na televisão. Nos restaurantes, as pessoas em volta de uma mesa, para quem ir ao restaurante? Para ficar no telefone. Tique. Não há uma procura de comunicação. Só através do celular. E que é uma comunicação meia. E a televisão é uma curta. coisa, hoje não se conversa mais. Os amigos ficam todos na frente da televisão olhando a televisão. Você veja, nós estamos conversando agora, né? Mas tem alguma coisa automática dentro de mim que está à procura da tua alma. Para começar, eu acho que eu não tenho alma. Ah, eu chamo de alma aquela parte viva. Eu acho que eu sou um animal como todos os outros, né? Os passarinhos, só que os passarinhos são melhores do que eu. É um passo avante na evolução. Mas eu realmente estou muito decepcionada com a sociedade humana atual. É muito difícil viver. Olha que gostoso, cara. Ó, esse sim. Essa é bolinha. E bolinha? Mas, Bolinha. e tem alguma coisa que eu me considero assim em relação ao tempo. Desde criança eu tinha dificuldade de comunicação. E alguma coisa me fez mover na vida, ter um certo sucesso, etc. Mas são poucas as coisas que realmente eu me sinto vivo. Então, essa curiosidade que eu tenho em relação, por exemplo, aos povos que você estudou, o que era vivo dentro deles? Isso não posso saber porque eles todos estão mortos, não me contam. Mas será que aquelas pinturas não Muito dizem difícil, algo? eu não sei. Quer dizer, pelas pinturas se vê que eram povos que tinham uma vida cultural muito desenvolvida, tinham todas as suas, digamos, seus pensamentos estão retratados ali, e eles tinham realmente toda uma série... Pensamento palavra ou pensamento imagem? O pensamento transformado em imagens. Você acha que é primeiro o pensamento e depois a imagem? Sim, aquilo que eles põem ali é o pensamento deles, quer dizer, é a representação da sociedade deles, do que eles viviam, o que era importante para eles. Está tudo ali, entende? Então são povos que viviam de uma maneira muito mais natural. Hoje nós estamos completamente modificados pela tecnologia, por tudo. Agora mesmo eu vi que na Europa, nos Estados Unidos, já estão fazendo robôs que vão fazer todo o trabalho. Por exemplo, não vai mais precisar de empregada doméstica, não vai precisar mais de nada. Em fábricas, por que estamos diminuindo o emprego? Porque o trabalho nas fábricas já está sendo feito por robôs. Quer dizer, o homem não precisa mais existir, ele está sendo substituído por todo esse sistema, não é? Informático, todo esse sistema eletrônico que vai nos tornar completamente inúteis. Você acredita que quem pintava, não dá para saber, mas quem pintava eram pessoas especiais? Não penso, não. Eram pessoas comuns. Olha, eu não sei, para esses grupos eu não sei. Eu sei o que eu vi uma vez, com índios de Goiás, que eu fui com eles até a um local onde havia pinturas, e eles olharam assim e disseram, olha, está faltando a representação dessas esteiras que eles colocam no chão para sentar em cima. Está faltando uma esteira. E um foi lá e desenhou.
fez um retângulo, pintou uns enfeites e pronto. Quer dizer, por que estava faltando? Não sei, para eles estava faltando naquela cena uma esteira, e eles pintaram. Eu não penso que fosse assim, eu acho que as pessoas iam e colocavam ali aquilo que tinham desejo de colocar, entende? Contavam a sua história. Mesmo aquela parte mais... Porque nós lemos o livro que foi escrito Pela Anne-Marie? pela Anne-Marie e observamos que existe, embora em menos quantidade, uma parte das pinturas que são menos civilizadas, que são pinturas mais desorganizadas, sem uma forma específica. São mais Você raras. tem muitas pinturas, por exemplo, geométricas. Essa que eu Isso, gosto. Hã? Essa que eu gosto. isso. Geométricas. Então. Agora, o que isso queria dizer para eles podia ser como esse índio que pintou na minha frente uma esteira, era um retângulo. Quer dizer, um arqueólogo chegando lá vai classificar aquilo como um geométrico. Para ele era uma esteira. E é impossível nós sabermos o que eles tinham na cabeça. Nós temos pinturas de 28 mil anos atrás, 2 mil, 3 mil, quer dizer, tudo isso, como é que eu vou saber Agora o que você eles tinham veja, na cabeça? quando eu vi uma das pinturas geométricas, eu quero ver pessoalmente, por isso que eu vim aqui. Eu vi uma das pinturas geométricas e aquilo lá me entusiasmou, o coração começou a bater. Uhum. E a impressão, veja, eu estou falando bobagem do ponto de vista arqueológico, eu estou falando com o ser humano, mas aquela pessoa que eu estou na frente dela, tem algumas pessoas que estão na frente dela, meu coração fica neutro. E as outras pessoas, o coração começa a bater. E perto daquela uma figura geométrica que eu vi, por incrível que pareça, meu coração começou a bater. Eu me senti vivo perto daquela figura. E é como se aquela, pode ser tudo imaginação minha, eu não posso provar, mas é como se aquela forma geométrica tivesse vida íntima. Mas tinha, ela representava alguma coisa para eles, né? Como Viva. representa para nós. Agora a questão é essa, que nós não podemos de nenhuma maneira interpretar isso, porque qualquer interpretação não vai ter uma base científica. Anne-Marie agora ela está fazendo escaneamento a laser de todas as pinturas em 3 dimensões. Então o que ela está conseguindo ver agora está possibilitando que ela avance mais ainda no conhecimento dessas pinturas. As figuras se movimentam dentro dessa técnica? Não se movimentam, mas elas estão em 3 dimensões. Então, por exemplo, coisas que parecem que estão se tocando, quando ela vê não estão, ou então estão. Quer dizer, então ela está podendo ver detalhes de todas essas pinturas através do escaneamento a laser. Você é muito cientista, hein? Por quê? Porque Não é ela que está fazendo, não sou eu. é o jeito que você fala. Mas entende? Quer dizer, na realidade, o que a gente vê simplesmente é a representação do mundo no qual eles viviam, dos pensamentos que eles tinham, mas nós não podemos, quer dizer, podemos inventar qualquer coisa, mas Qualquer não história. podemos provar. Porque às vezes eu tenho a sensação, vendo alguma dessas, eu só vi em livro, eu nunca vi. Aquela exposição no Eldorado estava um pouco mais vivo do que alguma. Tem uma arte moderna, né? Que quando o espectador participa da obra, é que ela passa a ser uma obra de arte. Quando ele não participa, ele não. Então, tem algumas coisas que a senhora, você trouxe nas suas pinturas, que de repente me deixam vivo. Como se eu pudesse me comunicar. Eu não estou falando de espiritismo, eu também sou cientista, assim, eu sei que eu não posso provar nada. Mas é como se eu pudesse sentir um pouco aquela pessoa que fez, eu não sei o quê, mas o meu coração bate. O meu coração está batendo sempre, senão eu já daria morte. Mas pelas obras? Não, ele bate naturalmente. Quando você vê aquelas obras rupestres, você se emociona, chora? Não, Ela chora. eu não choro, não. Sou difícil de chorar. Também não choro. Não? Não, simplesmente eu Nós olho. dois somos dois chorões. Não, mas acontece que avisar eu a olho. Vou avisar a guia que não se assuste. Acontece que eu olho aquilo já como um arqueóloga tentando entender,
fazendo análise. Mas das algo te pinturas. despertou também, porque você dedicou sua vida toda a isso. Não, tem uma coisa, ela soube das pinturas em 63. Tentou vir, não conseguiu, depois Isso é foi coração. embora. Como? Isso é coração. Ela viu foto, foi o primeiro. Porque devia ser uma fotinhos assim. E conseguiu vir 7 anos depois. Por quê? Porque aquilo tinha ficado Não, é porque na cabeça. acontece que É, dela? exatamente. Foram Eu vi- 7 anos de circunstâncias que não deixavam vir. eu vi que elas eram diferentes das pinturas de Minas Gerais, que eram as únicas que se conheciam. Então eu disse, olha, interessante, completamente diferente das de Minas, preciso ir lá fazer uma pesquisa. Por isso que, quer dizer, foi um interesse científico, unicamente, que me fez querer voltar aqui para ver isso, não? Eu fui cientista também, né? Publiquei trabalhos, aqui lá fora. Mas parece que na ciência a gente usa sempre ou se transforma num instrumento para ver, né? E agora, é por isso que eu mudei um pouquinho o rumo. Em primeiro lugar, porque os trabalhos científicos ficaram muito chatos, muito estatística, muito não tinha na minha área, né, o humano que eu sempre quis achar. Eram números que pulavam, traduziam algumas coisas, mas eles se perdiam nos números. Agora você vai ver se você consegue achar o humano em tudo isso, porque eu, infelizmente, só trabalho mesmo como uma arqueóloga, né? Vendo o que está ali. Se desculpe o que eu estou falando, eu estou Sim, falando não, praticamente sim. bobagem. Não, é que, para mim, aquilo que está ali, o que ficou para trás, eu não vou poder mesmo voltar e conseguir demonstrar isso tudo. Uma das coisas que eu digo é que eu quero morrer vivo, Morrer vivo. Está certo. sabe? Morrer até Ela o também. último minuto. Você é a primeira a dizer que não quer morrer assim, lento e vegetal, não é? Sabe, com a cabeça funcionando, Não, exatamente. se emocionando. Você acha que você fez uma coisa fantástica, essa obra toda? Onde vem essa energia? Não, acontece que não fui eu sozinho, quer dizer, tem toda uma equipe, não? Essa é uma maneira de ser modesta. Não, é desde a primeira vez que eu vim, em 73, eu vim só colegas da USP e depois, então, nós tivemos a participação sempre de colegas da França, da Universidade de São Paulo, de Pernambuco, do Piauí. Então, tem um grupo de gente que sempre trabalhou aqui, né? Não somente arqueólogos, mas de diferentes especialidades, e que a gente, então, conseguiu realmente fazer uma pesquisa bem grande, que já tem agora 43 anos de pesquisa, né? Então, Uma mesma linha. com resultados muito interessantes, não só na arqueologia, mas em outros domínios também, né? Somado ao desenvolvimento local que tudo isso provocou. Quer dizer, aí teve uma consequência humana imediata da ciência, o que chamariam da ciência aplicada. Não foi voluntário, mas foi uma consequência, sem dúvida. Teve um desenvolvimento humano. Regional. Era uma região cuja tendência era desaparecer. Os jovens iam embora ou para trabalhar fora, ou os mais ricos para estudar, e não voltavam nunca mais. Aí os velhos iam acabar morrendo e pronto. E tudo isso mudou completamente como consequência de quê? Desse legado pré-histórico que todos estudaram. Você sabe que a gente viu no caminho duas coisas, Lixo e lixo. além do lixo. A gente viu aquelas casinhas de taipa que a gente desceu para fotografar, que tem barbeiro, mas ela é gostosa por dentro. A gente desceu, entrou, a temperatura é agradável. E depois a gente viu aquela Minha Casa Minha Vida, que não tem nada a ver. Não só essa coisa. Para começar, para fazer Minha Casa Minha Vida, arrapam tudo, limpam o terreno, deixam uma arvorezinha. Nada, e sobretudo são casas que eu já vi aqui,
casa de uma família com 5 filhos, 42 metros. e um quarto só. As crianças dormem com os pais. É o que está acontecendo com a moça que trabalha com a gente. Ela tinha uma casa construída aos poucos com a família, arrasaram a casa e ela está indo para um apartamentinho de 42 metros. Que lá. Mas então, você conseguiu não afastar a raiz da cultura local, a história, até pré-histórica, né? Quer dizer, eu me Bonito limitei ao isso. meu trabalho, né? E na medida do possível, quando a gente teve condições de ajudar aqui a região, então nós conseguimos, por exemplo, o apoio à Itália, que auxiliou e a gente teve Por isso que tem essas frases em italiano? Não, eu fazia italiano porque eu tenho uma avó italiana. Ah, é? Mas a Itália ajudou e nós tivemos escolas em todo o entorno do parque, em vários municípios, que recebiam as crianças que ficavam lá o dia todo, porque aqui a escola pública são 2 horas de aula por dia, não recebem nenhum sanduíche nem nada, né? Então a gente procurou formar esses jovens para que eles pudessem entrar no mercado de trabalho e mudar a região, né? Eu acho que houve bons resultados, né? Essas pessoas italianas que te ajudaram não fazem a gente acreditar no mundo. É uma ONG italiana, né? Teve o dinheiro dessa ONG, depois a França também ajudou. Até hoje a França mantém uma missão de pesquisa. Agora está aí, eu fui chefe dessa missão até a minha aposentadoria, agora é um colega de Paris, que vem todos os anos com os alunos dele fazer pesquisa aqui. E o Brasil teve épocas em que também ajudou. Também ajudou. Houve. Esse Sérgio Mota, quem é? Aquele que foi ministro? Quando ele foi ministro, ajudou muito. Verdade. Sim. Ele era um trator, né? Ele era Parente dela. Ah, é? Não, pudemos construir o museu, tudo isso aqui, graças ao apoio dele. do Sérgio Mota. Aquele que foi ministro do Fernando Henrique. Isso. Olha, era uma pessoa de grande energia, né? Não, Porque o Fernando Henrique foi meu contemporâneo na USP. Né? Verdade. Gostava dele? Sim, ele era assim, mas não era um amigo, era um conhecido ali, não? Mas ele veio aqui, ele esteve. Ele Teve visitou. interesse. Teve interesse. Foi o único presidente da República que veio até aqui, outro nenhum veio até hoje. Alguém me falou que você é de Jaú. Nasci em Jaú. Um colega meu, que agora é professor titular lá de Ribeirão Preto de Psiquiatria, era de Jaú também. Zuardi, Antônio Zuardi, Jaú. Mas eu saí de lá há muito tempo, né? Que é Mas nasci lá. cidade quente. Você viu o calor, eu já sei que você veio para cá por causa do calor. Meu pai era uma família francesa. Francesa e a minha avó era italiana, meu avô era francês. Meu pai nasceu na França e a minha mãe era de uma família de Jaú. Pessoa como você não pode deixar de acreditar, porque eu estava tão desiludido do Brasil quando eu estava lá no Sul agora, perdi a esperança, nunca quis sair do Brasil, nunca fui para os Estados Unidos por preconceito, sei lá o que. Mas, e agora que eu vi a Caatinga, eu vi algumas coisas, sabe o que me animou? Mas que bom. O único problema é que eu estou muito desanimada, porque de 270 funcionários estamos reduzidos a 30 Eu vi falar. e estamos todos com pré-aviso. Agora, no dia 30 de julho, se não chegar dinheiro, está todo mundo despedido, o parque fica sem ninguém. Meu Deus do céu. O Brasil não tem É mais por isso dinheiro, que foi você tá tudo para a triste. Suíça, né? Não, é um roubo fantástico. Incrível. O deficit do Eu quase Brasil. vou rezar para não acontecer isso. Eu fiz o cálculo, esses 200 bilhões de deficit que tem o governo, como que a gente precisa por ano, daria para viver até 40 mil e alguma coisa. Não, é que parece mentira essa quantidade de zeros que a gente não vê. E tudo isso foi embora com uma péssima administração e roubo. Não foi a administração, só foi Teve, roubo. não foi só roubo. O fato de ter mantido o combustível
baixíssimo durante anos, foi uma das coisas que acabou com Sim, mas o que a acabou Petrobras. com a O pré-sal acabou com a Petrobras, não foi só pouco. Vergonha. O pressão, eles fizeram o pressão para roubar. Porque Eu não sei se é verdade ou não, a gente ouviu falar que era muito mais fácil, em vez de fazer a transposição de São Francisco, trazer água do Tocantins. Será que isso é verdade? Mas hoje eu vi na o São UOL. Francisco está morrendo. Acabaram. Não, hoje vi na UOL. Vão inaugurar a transposição, não sei quando, daqui a pouco. Só que não tem o que transpor porque teria que revitalizar o São Francisco. E aí vão mais Vai não sei começar quantos outra milhões coisa. de novo. Quando eu cheguei aqui em Petrolina, descobri que não tinha mais o vapor. Me doeu o coração. Já faz tempo. Eu não sabia, porque era o meu sonho de criança. É. Pegar aquele vapor. Não, o São Francisco está secando. Aqui a cidade tinha 12 lagoas, agora não tem mais nada. O rio Piauí, que atravessava a cidade, tinha 40 metros de largura, hoje está completamente morto. Também a prefeitura, o povo joga lixo dentro do rio. E aí eu quero te perguntar, agora você é egoísta, o que você acredita que primeiro vem o pensamento e depois vem a imagem nas pinturas rupestres? Primeiro surgem as palavras. Não, mas eu acho que sim. Quer dizer, quando eles pintavam, era o que estava já dentro na cabeça deles. Sob a forma de pensamentos? Sob a forma de pensamento que devia ser o pensamento que dizia respeito àquilo que eles faziam na cultura deles, que era aquilo, a vida deles, que eles representavam ali, não é? Eu vi outro dia foi coincidência, eu não conhecia, como é que chama? Nial? É uma dança africana Conhece? chamada Nial. Do Congo. Que são homens da floresta que vão serem iniciados a passar da adolescência para a vida adulta. E é uma região de lagos do que gradativamente a civilização está acabando. E lá, quando não sei se é pajé, que é quando chegam, eles fazem algumas cerimônias em que eles se vestem uns trajes assim multicoloridos e é um lugar cheio de pó, assim. E eles fazem um pó levantar, sabe, com sons, com toda a população lá vendo. E o objetivo é afastar os seres da floresta. Porque a partir, afastando esse lado mais primitivo, eles conseguiriam... Desculpa, estou falando uma coisa que você já sabe, já. Não. Nial chama. Que afastando esse, com o pó, sabe, tirando as marcas do primitivo, eles conseguem fazer com que os jovens tenham um encaminhamento dentro da cultura e assim por diante, casem direitinho. Mas a minha pergunta sempre, quando eu vejo uma coisa dessa, e os que não conseguem se adaptar? Sim, mas aí que tá. O problema é que o homem acha que ele tem que afastar dos outros seres, porque ele se acha superior. Eu, por exemplo, acho os passarinhos muito superiores aos homens. Sim, a liberdade que tem, sobretudo quando tem uma linha de dom que põe comida, imagina. Olha, esteticamente é lindo.